5, onde a gente lê que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos e o coroou de glória e honra. Essa palavra coroar, obrigado Barunca pelo selinho, é encapsular. É como se você estivesse dentro de uma cápsula da glória de Deus. Poderoso isso, né? Então, esse texto está citando essa verdade aqui. E aí é uma coisa tão interessante porque... obrigado, Roberta, pelo selo, querida. É uma coisa interessante porque Adão estava nu. Lembra? Antes da queda? Estava nu e não se envergonhava. Mas, paradoxalmente, ele estava vestido de uma roupa espiritual. Ele estava nu fisicamente, mas ele estava vestido espiritualmente. O homem tinha uma veste de glória, da glória de Deus. Ele estava encapsulado pela glória de Deus. É por isso que ele podia dominar sobre os animais, sobre os leões. Ele podia se posicionar ali no jardim para exercer domínio. Ele tinha essa autoridade dada pela glória de Deus sobre ele. Obrigado, Herbert Rodrigues, pelo selo. Obrigado, Trilhas da Amazônia também. Então, veja que ao estar envolvido com essa glória, ele tinha autoridade, ele tinha poder, né? E nós sabemos que o homem pecou e perdeu a glória de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Interessante que a Bíblia fala que Deus criou o homem um pouco menor que os anjos e o coroou de glória, o encapsulou com a glória de Deus, que dava a ele autoridade e poder sobre os animais. Mas agora, depois da queda, a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória, porque foi tirada no pecado. Mas uma vez que Jesus morre e ressuscita, a Bíblia fala que ele faz isso para trazer de volta o homem para debaixo dessa glória, para que o homem novamente possa exercer domínio e autoridade no mundo espiritual. Então, se você nasceu de novo, você está em Cristo, você está envolvido nessa glória, você está encapsulado com ela, você tem autoridade no mundo espiritual. Agora, o mais incrível é você entender o que significa a glória de Deus na Bíblia. A palavra glória é doxa, no original grego, e ela significa ter uma boa opinião sobre alguém. Obrigado, querida Tani Rô, pelo selinho. Deus te abençoe 100 vezes mais. Então, glória significa ter uma boa opinião sobre alguém. Ou seja, quando a Bíblia fala que Deus te coroou novamente de glória, ele está dizendo que em Cristo a boa opinião de Deus a seu respeito foi restaurada. Deus está olhando para você e tem uma boa opinião a seu respeito. Você pode escrever isso para mim? Deus tem uma boa opinião sobre mim, porque eu estou em Cristo. Todo mundo escrevendo isso aí para mim. Deus tem uma boa opinião sobre mim, porque eu estou em Cristo. É YouTube, hein? Até agora nós estamos lutando com esse YouTube, hein, gente? Misericórdia. Se tiver alguém aí, o Rafael, a Paloma, liga pro Rafael, Paloma, para mim. Fala para ele que o YouTube não entrou. Vamos corrigir isso aí. Todo dia está acontecendo esse problema, né? Deus, o Senhor agora nos dá graça. Deus tem uma boa opinião sobre mim, porque eu estou em Cristo. Veja, Ele restaurou essa glória na sua vida, não é? E por isso você pode dominar, porque você tem a fé. Você tem a fé de que Deus está feliz com você por causa de Cristo. Você tem a fé porque Deus tem uma boa opinião a seu respeito. E por isso você pode orar e dominar. Obrigado, Mais Silva. Obrigado, Lorena, Sabino, pelos selinhos. Deus abençoe vocês. Obrigado, querida Silvana. Deus te abençoe, amada. Então veja que porque Deus está pensando coisas boas, Deus está olhando para você em Cristo, está tendo uma boa opinião a seu respeito, então você tem agora fé para exercer a autoridade. À medida que você medita nisso, a sua fé cresce no mundo espiritual. Essa palavra poderosa, que você possa depois meditar melhor nela, através aqui da leitura, né, sublinhar, e com certeza isso vai ser poderoso para você. Amém?
Agora vamos compartilhar um pouco sobre, continuar o que eu comecei ontem. O pessoal está avisando aí que o YouTube já está no ar. Escreve aí para mim. Escreve aí para mim o tema da nossa live, né? O tema da nossa live de hoje. A gente continuar falando dela. O amor de Deus. Escreve aí para mim. O amor de Deus vence a porta do pânico. O amor de Deus vence a porta do pânico. Você pode escrever para mim? Todo mundo escrevendo aí o tema da live. O amor de Deus vence a porta do pânico. Coloquei esse nome porque ontem nós começamos a compartilhar sobre isso. Escreve aí para mim, o amor de Deus vence a porta do pânico. Todo mundo escrevendo. Ó, gente, quando você escreve, lembra que eu lancei recentemente devocional para crianças, na presença do Pai, versão Kids, todo ilustrado, uma ilustração para cada dia, espaço para colorir, né? Mesmo conteúdo dos adultos, hein, gente? Mesmo conteúdo dos adultos, só que na linguagem para as crianças. Poderoso isso, ficou muito bom, resumido, mas poderoso, para que o seu filho, o seu sobrinho, as crianças da célula, os amigos dos seus filhos, os filhos dos seus amigos, você pode presentear. Começa agora nas férias, dia 1º de julho. Não deixe seu filho ficar sem um. Você pode marcar a vida dele com esse livro, tá bom? É muito poderoso, quero recomendar. Olha o espaço para colorir. Então, você pode adquirir. E esse também é o devocional para 6 meses. Se você não tem o devocional para 1 ano, você pode comprar o de 6 meses, tá bom? E começar agora em setembro. É o mesmo conteúdo. A partir de 2 livros, você pode comprar os 2, R$50 cada um, ou 2 unidades de cada. A partir de 2 unidades, você paga só R$50. Você pode adquirir aqui no link da bio, na loja vidanagraça.com.br, ou na Shopee, no Mercado Livre, e daqui uns dias na Amazon. Tá legal? Amados, e se você pode doar um selinho aqui para essa live, eu te agradeço. A gente usa ele aí para patrocinar a live. Deus te abençoe 100 vezes mais. Vamos ler o versículo? 1 João, capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. O dia do juízo, ele tanto pode ser sim aquele dia em que nós vamos comparecer diante de Deus, mas ele também fala do dia da luta, o dia da tribulação aqui na terra, o dia mau, o dia que você não está bem, o dia que você está passando por uma dificuldade. Esse também é um dia de juízo, é o dia, a Bíblia fala que o dia mau vem para todo mundo, né? E é nessa hora que muitas vezes as pessoas titubeiam e duvidam do amor de Deus. Muitos irmãos, na hora da luta, o que ele fala? Se Deus me ama, por que eu estou passando por essa luta? Não, mas é nessa hora que você mais precisa lembrar que você é amado e não duvidar. Obrigado, ateliê da Renatinha, pelo selo. Então, é nessa hora que você precisa lembrar que é amado e não duvidar. Você está passando por luta, por tribulação, porque esse mundo é caído, gente. Esse mundo tem demônios, esse mundo não é a nossa casa, não é verdade? Tem carne, tem problemas de toda ordem aqui que o pecado promove. Mas Jesus falou, Jesus nunca disse, porque eu te amo não tereis problema. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Né? Em outras palavras, eu amo você, eu estou com você no meio da luta. Então no meio da luta é a hora de você lembrar que é amado. Por que as pessoas entram em pânico? Porque que até hoje o Deus Pan, o Deus do pânico, que estava lá na porta do inferno, tem atormentado muitos crentes. Obrigado, Edilza, pelo selinho, querida. Porque nós ainda não temos convicção do amor de Deus. Porque o amor de Deus ainda não está, ele não está aperfeiçoado. Então, no meio da luta, o Deus Pan aparece, o pânico vem, a ansiedade, a angústia, a insônia. Mas no momento em que você cresce nesse amor, na revelação de que é amado, o medo vai embora.
Que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós. Que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós. Ele quer que você se sinta amado no dia mau. Ele quer que você tenha confiança quando você errar. Olha o que diz o verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Escreve aí para mim. Escreve aí para mim. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Pode escrever? O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Vai escrevendo aí para mim. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Obrigado, pessoal da videira de Santa Helena, pelo selinho doado. Deus abençoe os irmãos. Consegue escrever aí? O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Veja que não é o nosso amor por Ele, é o amor dele por nós. Obrigado, Barunca, pelo selinho, querida. É o amor de Deus. No amor de Deus não existe medo. Não existe medo. Quando você entende, quando você crê nessa verdade, o medo se dissipa. O medo desaparece, perde a força. É como acender a luz num quarto escuro. Diante da luz, as trevas têm que sair. Ela não tem saída. E diante do amor de Deus, o medo vai embora, some, desaparece. Porque no amor de Deus não existe medo. Se você ainda tem sentido medo de muitas coisas, não se condene, tá bom? Mas peça a Deus para revelar o amor dele por você. Eu sou aqui de Goiás, e os goianos, por exemplo, eles não gostam de algumas coisas. Por exemplo, eles não gostam de jeito nenhum de falar a palavra desgraçado. É uma palavra muito feia mesmo, né? Mas o que é isso? Isso é uma pessoa destituída de graça. Você não é essa pessoa, você é uma pessoa abençoada. Abençoada, né? Você quer ver outra coisa que os goianos têm medo? Eles têm medo de falar de morte. Eles não gostam de conversar sobre morte. Se um pai de família for falar para a esposa e os filhos, eu comprei um jazigo lá para a nossa família no cemitério, Deus que me livre, porque eles acham na cabeça deles que se falar de morte vai atrair a morte, ou vai morrer, ou coisas assim, e entram em pânico, né? Mas nós não precisamos mais viver com medo da morte. Nós não precisamos mais viver com medo do pânico, do Deus Pan, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele é o vencedor. Deus não é o Deus do pânico. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus da segurança. Ele é o Deus do descanso. Obrigado, Erofacine, pelo selo, querido. O nosso Deus não é o Deus do pânico. Nosso Deus é o Deus da paz. Amém? Muito importante que você se lembre disso. Porque o medo produz tormento. Quando você compreende o quanto Deus te ama, esse tormento sai da sua vida. Então, hoje, ainda, você sabe, se você ainda vai lá em Israel hoje, lá nesse lugar que eu estou falando, que lá é onde era adorado o Deus Pan, a porta do inferno, você ainda vai ver nichos esculpidos na rocha. Lá onde ficavam as estátuas, né, desses deuses que eram adorados, inclusive esse Deus Pan. E é interessante que Jesus, ele pega os discípulos e vai exatamente lá. Ele leva eles para lá nesse lugar, entre todos esses deuses pagãos. E no meio desse lugar de deuses pagãos, Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Imagina a cena, consegue ver a cena? Tem um monte de nichos de deuses pagãos. E Jesus vira para os discípulos, aquele cenário, como diz o outro, aqui tem um monte de gente que acredita nesses deuses. E vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro responde imediatamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus. Aí Jesus responde para ele em Mateus capítulo 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, agora eu estou tentando te mostrar o cenário, né? O Senhor está dando uma revelação para Pedro, que diz que essa revelação é uma chave para vencer o medo, o pânico, para vencer as portas do inferno. Mas a pergunta é, pastor, quais são as portas do inferno? Quais são as portas do inferno? Muito bem. Para a gente entender que porta é essa que a Bíblia está prometendo vitória na nossa vida, para você ter vitória sobre as portas do inferno, você tem que saber que as portas são essas, não é? O pastor Aloysio, certa vez em Israel, ele perguntou para o guia se ele sabia sobre essas portas do inferno, mas ele falou que não sabia, mas que ele sabia que os portões das cidades muradas, eles eram usados para algumas coisas nas eras passadas, porque ele conhece a história, ele conhece a cultura. Então ele explicou para a gente a respeito dos portões. Ele explicou como eram as portas da cidade, com base ali em estudos científicos, e nos disse que, em primeiro lugar, as portas da cidade eram usadas para um local de reunião. As pessoas se reuniam nas portas das cidades. Ela era tipo uma Câmara dos Vereadores, uma zona parlamentar. As pessoas importantes, influentes da cidade, homens de negócio, eles se reuniam ali para tratar dos problemas da cidade, se reuniam ali para falar de negócios, coisas do tipo, né? Era também o lugar onde os anciãos se reuniam para discutir casos difíceis que eram apresentados para eles. Quer ver um exemplo disso? Ruth, capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz: lembre-se de que o caso de Ruth foi levado ao portão da cidade, né? Então, quando você lê ali o Ruth 4:1, você vai ver que Boaz negociou no portão da cidade o caso de Ruth, porque nessa porta sentavam os anciãos e as mulheres virtuosas e os seus maridos estavam ali, o que nos mostra claramente que quando uma mulher verdadeiramente flui com Deus, obrigado Kevin pelo selinho querido, o seu marido também vai ser afetado, vai se tornar um homem de decisões. Isso é muito poderoso, não é? Então veja que as portas do inferno, as portas da cidade, melhor dizendo, em primeiro lugar, elas eram usadas para reuniões, mas também as portas da cidade eram usadas para proteção da cidade. Fica firme aí comigo que eu vou chegar na revelação da porta do inferno. Então, ela era usada para proteção. Naqueles dias, você sabe, as cidades eram muradas e elas tinham os portões. Então quem conquistava os portões da cidade tomava a cidade. Conquistar a porta é vencer. Conquistar a porta é tomar o lugar. Tá entendendo? É vencer o inimigo. Então a porta também era um lugar de proteção. À noite eles fechavam as portas para que ninguém entrasse na cidade, para que nenhum inimigo entrasse ali e os vencesse, pegasse de surpresa. E não tinha jeito de entrar não tinha outra maneira de entrar na cidade, eram muros altos, enormes. E naquela época não tinha helicóptero, né? Então só podia entrar pelo portão. Então ela também era uma porta de proteção. Mas aqui chega o ponto que eu queria tratar com o versículo sobre a autoridade que nos foi dada para vencer as portas do inferno. Porque em terceiro lugar, na Bíblia, as portas também eram um lugar de julgamento. Porta era lugar de julgamento, era lugar de execução. Por exemplo, você se lembra do apóstolo Estevão? Ele foi martirizado, ele foi morto no livro de Atos, na porta da cidade. Segundo a tradição, ele foi apedrejado fora do portão de Damasco. E hoje, quando você vai lá em Israel, o portão de Damasco ainda está lá. Eles tentaram, reconstruíram ele, mas o lugar ainda é o mesmo. Obrigado, Sabrina, pelo selinho. Obrigado a todos os irmãos aí que gentilmente
podem doar um selo, tá bom? Obrigado mesmo, que o Senhor te abençoe 100 vezes mais. Esse selo é usado para patrocinar aqui a nossa live. Então veja que Estevão foi martirizado ali, foi apedrejado ali. E você pode ver ali um monte que parece, nesse lugar onde Estevão foi morto, você pode ver ali um monte que parece uma caveira. Porque foi ali que Cristo foi crucificado, no monte da caveira, que parece realmente uma caveira, eu já estive lá. Do lado dessa porta. Então a Bíblia diz que Cristo, se você olhar em Hebreus capítulo 13, verso 12, a Bíblia fala que Cristo foi crucificado fora da porta de Jerusalém. Também é um outro exemplo. Então porta é um lugar de execução também. Você vê, é um lugar de um lugar de reunião, é um lugar de proteção, mas é também um lugar de execução, condenação. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um entendimento tão errado sobre esse versículo. Eu não sei se você já teve esse entendimento também, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A minha ideia é que o inferno tinha uma porta bem grande e que o diabo pegava a porta e ia espremendo os crentes, né? Mas a Bíblia dizia, ele não vai conseguir prevalecer, porque a Bíblia diz isso. Era essa ideia que eu tinha, ingênua. Mas ninguém usa porta para atacar, para lutar, né? Nenhum exército ataca com portas. Então eu pensava que a gente tinha que perseverar e as portas do inferno não iam conseguir nos derrotar. Mas ninguém ataca com porta. Agora veja que a imagem que o Senhor quer transmitir é o contrário. A ideia do versículo é totalmente o contrário. É que nós vamos derrubar as portas do inferno e entrar no território do inimigo e saquear o que está lá dentro, tirar as almas. Então quando a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer, a ideia lá é que naquela época, como que eles faziam para arrombar as portas? Eles pegavam umas toras de madeira bem grande e vinham e batiam contra a porta, até que aquela porta caía e eles entravam. Então quando a Bíblia fala que a porta do inferno não vai prevalecer, não é que o inferno vai vir contra você, é que você vai bater contra a porta do diabo, e essa porta vai cair, e nós vamos entrar no território do inimigo e saquear as vidas preciosas que estão lá dentro. Ok? Muito bem. Dito tudo isso, no entanto, isso não responde ainda a minha pergunta. Qual pergunta, pastor? Quais são as portas do inferno? Quais são as portas do inferno? Eu apenas te mostrei na Bíblia o que pode ser porta na Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. Então, a pergunta fica ainda, qual é a porta do inferno? Existe uma profecia muito bonita em Isaías 45 que esclarece isso. Isaías 45, verso 2. Olha o que a Bíblia fala. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Eu vou diante de você, eu vou endireitar o seu caminho, eu vou quebrar as portas de bronze e eu vou despedaçar as trancas de ferro. Escreve aí para mim, escreve aí para mim. O meu Deus já quebrou todas as portas de bronze na minha vida. E eu vou te explicar isso. O meu Deus já quebrou todas as portas de bronze na minha vida. Você pode escrever? O meu Deus já quebrou todas as portas de bronze na minha vida. Eu vou te explicar isso. Quando você escreve, lembra aí que se você não comprou ainda o Devocional Kids para os seus filhos e o seu devocional, você começar a ler nas férias, para os seus sobrinhos, para os amigos dos seus filhos, está aqui nosso devocional todo ilustrado para criança, mesmo conteúdo dos adultos na linguagem delas. E esse aqui para os adultos. Você pode comprar para você, para o seu filho, para o seu sobrinho, começar a ler nas férias. Isso é uma bênção.
Pode comprar no Mercado Livre, na Shopee ou aqui no link da bio do meu Instagram, tá bom? Veja, o que Deus disse? Eu quebrarei as portas de bronze. Naquela época, as portas eram de madeira, mas revestidas de bronze. E essa é a única vez que alguém fala sobre portas sendo quebradas na Bíblia. Portanto, ligando agora que as portas do inferno serão quebradas, e esse texto está dizendo que Deus vai quebrar as portas, e que essas portas são de bronze, então a gente pode concluir que essas portas de bronze são as portas do inferno que a Bíblia está se referindo. Ok? Agora, para eu entender o que significa isso, eu preciso entender que tipologicamente na Bíblia, eu não tenho tempo aqui para te mostrar, o bronze sempre fala de juízo e de julgamento. O bronze na Bíblia é juízo e julgamento. Então o diabo sempre vem com a porta dele para te condenar. Você não tem valor, você não tem capacidade, você nunca vai mudar, você erra o tempo todo, você não é capaz. Obrigado, Samuel, pelo selinho. Obrigado, Su Adesivos, pelo selinho. Deus te abençoe ricamente. Ou seja, o diabo quer fazer com você igual se faz com a galinha, né? Piar, amarrar seus pés, para impedir você de caminhar. Mas a Bíblia fala que o Senhor te faz andar em passos largos. Chega de pânico, de medo, chega de depressão. Deus está te chamando para andar na liberdade dos filhos de Deus. Então, Mateus está sendo dito que as portas do inferno serão despedaçadas e que elas não vão vencer a igreja. Não vão vencer a igreja. E isso significa que o poder do diabo para te condenar com depressão, com doença e com morte foi derrotado, acabou. Se a porta do inferno é a porta de bronze, ou seja, a porta do inferno é a porta da culpa, é a porta da condenação, é a porta da acusação, é a porta de que você não pode, de que você não é capaz, de que você fez tudo errado. Obrigado, Aline, pelo selinho. Essa porta, a Bíblia está dizendo que Deus quebrou ela na sua vida, através do sangue de Jesus, através da justiça de Cristo. O diabo não tem mais poder de te acusar, não tem mais poder de te condenar. Essa porta foi quebrada. Deus diz: eu quebrarei as portas do julgamento, eu quebrarei as portas da condenação. Despedaçar significa desfazer. Desfazer. Quando algo se desfaz, é muito difícil consertar depois. Então, quero dizer para você que o diabo não tem mais porta para vir contra a sua vida. Obrigado, Janaína, pelo selinho, querida. O diabo não tem poder mais. A porta da acusação, a porta da condenação, não tem mais força para agir na sua vida, porque foi despedaçado. Você crê nisso? Você pode escrever aí para mim? Nenhuma condenação há para mim, porque as portas da condenação foram quebradas na minha vida. Escreve aí para mim. Nenhuma condenação. Vamos melhorar. Escreve assim, ó: nenhuma condenação e nenhum medo há sobre mim, porque as portas da condenação foram quebradas na minha vida pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação e nenhum medo há para mim, porque as portas da condenação foram quebradas na minha vida pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Escreve. Muito importante você abrir a sua boca, declarar todos os dias que nenhuma condenação há para você, nenhuma acusação há na sua vida. Maior é aquele que é por nós do que aquele que é contra nós. Isso é tão poderoso, não é? Essa é uma revelação que nós precisamos de sustentar a cada manhã, a cada dia, porque a Bíblia fala que o diabo, ele é o acusador de nossos irmãos, que nos acusa de noite e de dia. Não é interessante isso, que esse é o nome oficial do diabo? O diabo mata, mas o nome oficial dele não é ladrão. O diabo rouba,
mas o nome oficial dele não é ladrão. Ele mata, mas não é o chamado de assassino, ele é chamado de acusador. Acusador de nossos irmãos, que nos acusa de dia e de noite. Que coisa séria, né? E às vezes a gente não percebe isso. A gente não percebe que essa é a grande tática do diabo para roubar a sua fé. Ele te acusa de dia e de noite. Essa é a porta do inferno. É a porta da acusação, que quer roubar a sua fé, que quer te paralisar, que quer impedir você de andar com a cabeça erguida, em fé. Obrigado. Estou orando aqui pela minha saúde, né? Meu nariz entupiu aqui, um ataque de gripe aqui em Goiânia. Ore por mim mesmo. Estou sentindo alguns sintomas do inferno, mas eu estou rejeitando. Em nome de Jesus. É muito importante que você creia nisso. A acusação e a condenação é o diabo trazendo para você as suas falhas, mostrando que você não é um bom pai, uma boa mãe, um bom líder, um bom filho, que você não orou o suficiente, que você não creu o suficiente, que você não leu a Bíblia o suficiente. Tudo é o diabo te acusando. Para quê? Para impedir você de ter a fé para receber a promessa. Então você vê que o diabo, a acusação está baseada no que você faz ou no que você deixa de fazer. Mas a graça de Deus está baseada no que Cristo fez. A acusação, escreve isso para mim, isso é um conceito importante. Escreve assim, ó: a acusação está baseada nos meus erros, mas a graça de Deus está baseada nos acertos de Cristo. Você pode escrever isso? A acusação está baseada nos meus erros, mas a graça de Deus está baseada nos acertos de Cristo. Então você vê que o diabo sempre vai tentar acusar mostrando falha, mostrando erro, mas a graça de Deus sempre vai te levar para ver a Cristo. Tudo é sobre Ele. Quando você entende isso, você vence a acusação. Todo dia você precisa acordar de manhã, levantar as suas mãos e declarar: eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou perdoado, eu sou justiça de Deus em Cristo. Para mim não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Se você crê nessa verdade, você crê no amor de Deus, Ele vence o Deus do pânico, Ele vence o Deus da condenação, Ele vence o Deus da acusação, Ele te reveste de glória e Ele te dá a vitória pela sua fé. Amém? Queridos, eu tenho uma reunião hoje, vou ter que terminar um pouco mais cedo, mas que o Senhor abençoe muito a sua vida. Eu vou deixar salva aqui essa live agora, deixa um comentário, compartilha ela o link dela nos seus grupos, né, de WhatsApp. Aproveita aí para você comprar o seu livro para o seu filho, para o seu sobrinho. As férias estão chegando, vai ser uma grande bênção na sua vida. Fica na paz e até amanhã, em nome de Jesus. Um grande abraço.